Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, a nossa live semanal. E hoje recebendo a doutora Juliana Rassi, minha querida amiga, colega de OAB, colega de comissão, colega de muito tempo. Doutora Juliana já está por aí, já vou logo convidá-la para participar. Já pediu para participar. Grande Juliana, já te chamo, vamos só aguardando aí as pessoas chegarem e eu já aceito o seu convite para participar no nosso programa Direito em Pauta, a nossa live semanal, edição 89. E o tema de hoje, questões atuais sobre planos de saúde. É um tema relevante que nos atinge a todos nós que, de certa forma, precisamos da saúde suplementar. E é importantíssimo tratar desse tema. E a doutora Juliana é especialista no assunto. Ela é presidente, inclusive, da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB. E vamos conversar com ela. Já vou aceitar o convite dela para participar conosco. Doutor Fernando Peixoto, querido César, Edila, todos aqui, já vou aceitar aí a ação da Juliana para que a gente inicie o nosso bate-papo de hoje. Lu, querida, saudades. A Melina. Constantino, boa noite, tudo Oi, Ju, bem? querida, tudo bem? Me ouve bem? Escuto bem, sim, você me ouve bem também? Também, boa noite, muito bem-vinda ao programa Direito em Pauta, que alegria. Muito obrigada, obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. O prazer é todo meu de estar aqui hoje. Que E bom. é um Hoje a tema gente, muito bacana, né? Boa noite a vamos todos falar, que estão entrando. é isso aí, vamos falar hoje das questões atuais sobre planos de saúde, um tema que volta e meia está aí nas mídias, nos jornais, com Sim. decisões dos tribunais, com decisões da ANS, e aí a gente vai tratar disso. Ju, antes de mais nada, eu queria rapidamente passar pelo seu currículo para quem está nos assistindo já, e a live fica gravada depois, saber quem é a Juliana Rassi. Juliana é advogada, tem MBA em gestão empresarial com ênfase em saúde pela FECAP, é especializada em direito médico e hospitalar pela Escola Paulista de Direito, especializada em direito da saúde e dados em saúde pela Faculdade de Coimbra, em Portugal, e é presidente das comissões especiais de direito médico e de saúde da OAB, na gestão passada, reconduzida agora na gestão da Patrícia Vanzolini até 2024, e também da OAB de São José dos Campos, foi até 2021. Membro efetiva do Conselho Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da Aliança pela Saúde, uma iniciativa da AMB, e também é palestrante, autora de artigos em vários livros e uma estudiosa do assunto, além de tudo, uma querida amiga. Ju, dá seu boa noite, aí a gente já começa no nosso bate-papo. Doutor Hélio, tudo bem, doutor Hélio? Bem-vindo. Boa noite, Nazareno, boa noite, Nazareno, tudo bem? Atuário brilhante aí, doutor Fernando Peixoto, né? Também saudações, nosso conselheiro da OAB São Paulo. Bom, boa noite a todos, boa noite a você, querido amigo. Esses dias a gente estava falando nosso encontro em 2012, né? Quando começamos aí nas comissões. Então, você é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Aprendo muito contigo, né? Especializadíssimo no ramo de cooperativismo. E te agradeço, uma honra muito grande estar aqui hoje. E que bom que a OAB promove esses reencontros, né? É Nossos, verdade. né? Por aí. Então, E saúde está aí, está em pauta, não sai da pauta. Agora, no Covid aí, a gente viu mais do que nunca como isso cresceu, né? Quantas coisas aconteceram nesses 2 anos e pouco. E sempre tem novidades, saúde não para. Então, a gente está sempre aí com vários temas polêmicos. É verdade, vamos falar um pouco deles. Vamos. Para a gente começar, Ju, o que é saúde suplementar? Qual é o objetivo? Só para a gente dar um parâmetro geral para quem vai nos assistir e para quem assiste depois com a live gravada. Sim, então, saúde suplementar, ela é o ramo da saúde, né, que comporta aí uma série de ações e serviços voltados a operadoras de planos de saúde e seguros privados também de assistência médica, desvinculados do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? E aí ela tem uma fiscalização e uma regulamentação toda específica
que é cuidada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, ela é uma iniciativa privada, né, de serviços em saúde. Não é a complementar, ela é suplementar. Muitas pessoas confundem, né? Fala saúde complementar, ela é suplementar. Entendi. Tá. Então, na verdade, de maneira mais simplista, a gente pode dizer que a saúde suplementar seria saúde privada, é isso? Ela não é uma saúde pública, ela é uma saúde privada, que a gente passa pelas operadoras, pelas seguradoras, a gente vai falar um pouco disso, porque apesar de ser direito constitucional, saúde para todos, a gente sabe que o SUS, infelizmente, não dá conta disso. Aí que surge essa demanda pelo mercado privado de saúde. É mais ou menos nessa linha, né, Ju? Exatamente, é uma iniciativa totalmente privada, né, e desvinculada do SUS. Então, ela faz aí, às vezes, do que o SUS não consegue atender e que as pessoas também tenham condição de contratar, né? Tá cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, mas ainda para quem tem condições, não dá para se dar o luxo de ficar sem um plano de saúde, quem pode, porque realmente a gente sabe das mazelas do SUS. Mas vamos lá. A gente tem várias modalidades, né? Várias classificações de operadoras. Fala um pouco disso para a gente. Eu sei que tem seguradora, tem operadora, mas fala um pouco dessas modalidades para a gente entender um pouco desse mercado. Então, ele é bem amplo. Quando a gente fala nas operadoras, a gente tem o modelo aí de medicina de grupo, né? A gente tem o modelo de cooperativa de saúde, todas dentro do conceito de operadoras de planos de saúde. Temos também administradoras de benefício, que ela foi regulamentada em 2009. Ela é como se fosse, teoricamente, assim, uma corretora, né, fiscalizada, alcançada aí pela fiscalização da ANS. Então, ela faz a intermediação da negociação. Temos aí inúmeros modelos, né? Então, basicamente, medicina de grupo, cooperativa. Temos autogestão também, que é quando você tem algumas modalidades de autogestão, você gera ali o seu próprio atendimento, né, para suprir, ou uma empresa, o RH tem essa iniciativa para os funcionários, então tem alguns formatos assim também, e todos eles são regulados pela ANS, né, a operadora ela precisa ter autorização, permissão para atuar no mercado, então ela tem que apresentar uma série de documentos, tem que comprovar até capacidade financeira, tem que apresentar um modelo dela de negócio consistente, para daí ela ter permissão, para daí ela poder registrar um produto, né? Bem lembrado até pelo Nazareno, temos as odontologias também, né? Então temos aí empresas tanto na área médica quanto na área de odontologia. Então todas são reguladas pela ANS, todas se constituem aí como modelos de operadora de planos de saúde. Tanto a área médica quanto a área de odontologia. Legal. Exemplo típico de cooperativa são as Unimeds, né? Todos as conhecem. Unimeds, sim, as Uniodontos. Sistema Unimed, né? Sim. É um sistema clássico, né? De cooperativas de saúde e cooperativas de odontologia. Exatamente. Tá. Beleza, a gente já consegue visualizar esse. Dá um norte. É um mercado privado de saúde. Sim. A gente tem operadora e administradora, todas reguladas pela ANS. E aí, quais são os principais tipos de plano de saúde? Sei que a gente tem individual, coletivo e assim por diante, mas fala um pouco disso também, dos planos de saúde, para a gente ir situando na linha do tempo aquilo que a gente vai falar. Sim, a gente tem 3 modalidades de planos de saúde, né? Então, a gente tem individual familiar, que é aquele plano que a gente pode falar de balcão, que é o plano vendido para pessoa física, sozinha ou com seu grupo familiar, e que a gente vê que no mercado está cada vez mais escasso, né? Então, grandes operadoras não comercializam mais, virou quase que um artigo de luxo. As operadoras menores acabam ainda tendo essa comercialização, né? Porque se entende que tem uma fiscalização muito maior com relação a reajuste, com relação à rescisão. Então, operadoras acabam optando só pelos planos coletivos. E aí, dentro do plano coletivo, a gente tem o coletivo empresarial, que é voltado a empresas mesmo, para incluir funcionários ou sócio, né? Então, é aquele vínculo de CLT, por exemplo. E a gente tem o coletivo por adesão, que são aqueles planos também destinados a instituições, mas voltados a vínculo associativo, vínculo sindical, né? A questão da cooperativa também, ela se enquadra, e vamos supor que a gente vai fazer um plano com uma cooperativa, né? Para incluir os cooperados,
dela, que são os sócios. Então, ele entraria, a própria RN 195 de 2009, ele entraria como coletivo por adesão, né? Antes era um pouco bagunçado isso, porque você podia ter o plano coletivo empresarial e destinar ele para empresas com perfil adesão ou empresarial. Em 2009, a ANS tornou isso um pouquinho mais rígido. Então, ela delimitou a elegibilidade e a legitimidade para contratar plano de saúde. Então, hoje você tem que respeitar os critérios lá da RN 195. Antes até que você mencionou, né, 2009, com a 195 e a 196, que são as normas regulamentadoras da ANS, e antes a gente tinha os clubes de benefício, né, que era portas abertas, que a gente chamava. Então, você reunia algumas pessoas, criava um clube, e esse clube saía contratando plano de saúde, aí mascarava a questão da coletividade. Aí, com a regulamentação, isso não pode ser mais feito, e aí tem uma fiscalização maior da ANS com relação ao que é o coletivo de verdade. Sim, aí, muito maior, exatamente. Até porque se você, por exemplo, tem uma denúncia, geralmente parte disso, né? Então, uma denúncia por uma questão que não tem nada a ver com o vínculo, mas, por exemplo, carência. E aí a ANS vai lá checar aquele caso. E aí ela chega à conclusão que se trata de um plano com uma característica de plano individual, mas que você vendeu ele como se fosse um plano coletivo. Então, a operadora ela pode sofrer uma autuação ali e até ser considerado o vínculo daquele beneficiário como de plano individual. Então, ele vira um plano de pessoa física automaticamente, né? Se for constatado que você desobedeceu aí as regras da 195. Legal. Né? Tá, e aí deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da modalidade do plano, a gente tem a questão do plano hospitalar, do hospitalar com obstetrícia e do ambulatorial. Aí eu tenho uma dúvida com relação ao ambulatorial. Eu contrato um plano ambulatorial, eu não tenho direito ao hospital. Eu tenho direito à urgência e emergência por 12 horas. Se eu estiver errado, me corrige, que você quer. É isso mesmo. A especialista. E aí, assim, eu tenho plano ambulatorial, sofro um acidente ou uma urgência, emergência, um infarto, vou lá para uma rede que esse plano tem e tenho cobertura de 12 horas. Depois das 12 horas, o que acontece? Eu tenho que pagar, eu sou transferido para o SUS, essa é uma dúvida que sempre surge. Então, eu não tenho direito à cobertura hospitalar. O que acontece comigo? Então, isso é bem comum, por isso que muitas operadoras optam até para não comercializar plano ambulatorial, porque é um risco muito grande, né? Então, você teria exatamente a cobertura até as 12 primeiras horas em regime ambulatorial. A partir do momento, ou antes das 12 horas, né? Ou a partir das 12 horas que você precise ir para um ambiente hospitalar, a cobertura ali cessaria. Então, você ou vai ser encaminhado para o SUS, ou você vai ser atendido em caráter particular. Só que aí é uma questão muito sensível conduzir isso dentro do hospital. Porque se a pessoa não tiver condições de ser removida dali, como é que você vai fazer? Então, na prática, é um problema muito grande. E isso acontece também quando você está em carência. Né? Então, a partir das 12 primeiras, se for acidente pessoal em alguns tipos de plano, você teria cobertura, né, ilimitada ali. Mas se não for, e não for plano referência, que é um outro tipo de plano também, que ele tem ele não tem a carência para urgência e emergência, digamos assim, né? Ele pode ser em qualquer modalidade, coletivo ou individual. Cessa a tua cobertura ali. E, assim, o hospital, ele não pode pedir cheque calção, né? E se você tiver numa situação ali de não poder decidir, não ter nenhum familiar e não puder ser removido, a operadora ali, o hospital, eles vão ficar com um pepino na mão, teoricamente. Então, é um risco, sim. Um risco. Aí o ideal é tentar estabilizar o paciente o quanto antes e o médico ali assistente que estiver acompanhando, tendo condições de fazer uma remoção, fazer a remoção. E aí deixa de ser responsabilidade e custo da operadora. Legal. Acho que aí a gente já pode deixar um gancho que a gente vai falar depois. Já imagino eu que já deva ser um dos motivos da judicialização da saúde também, né? De eu buscar uma liminar para me manter lá, porque eu não tenho condições de pagar. Eu imagino que já seja um dos pontos da judicialização. Faz sentido? E aí depois, mais para frente, a gente fala disso. Tá. Mas é isso, né? Faz sentido, sim. Tá. Eu percebo um movimento no mercado que tem surgido até para atender essa demanda em razão do desemprego, das pessoas que perderam os planos empresariais e da questão até pós-pandemia, a gente não terminou, mas chama um período já de pós-pandemia, que as pessoas perderam, né? Os planos de saúde perderam usuários. E surgem muitas operadoras tentando fazer um modelo diferente, um modelo digital,
modelo sem papel, sem a intermediação das corretoras, com venda direta. Você acha que esse modelo ele é interessante para o mercado? Ele ajudaria? Eu vou até citar um exemplo, que é uma que eu conheço, não fazendo propaganda, mas é uma que eu conheço, que é a Livre. A Livre entra nesse modelo. Ela é uma operadora nova, que tem o atendimento, usa bastante telemedicina, é totalmente digital, ela não tem papel, isso deve diminuir o custo, imagino eu, operacional, no plano ambulatorial com valores realmente interessantes. Existem outras, essa é uma que eu conheço, por isso estou falando da Livre. E você acha que isso para o mercado é interessante ou não? Então, ela tem a fiscalização normal, ela tem as obrigações dela normais. Agora, quando você fala assim da venda ali do plano, ela faria a disponibilização desse plano somente pelo site ou e-commerce ou Eu imagino que sim. digitalmente, Eu de nem sei formato muito bem, digital. mas eu imagino que é isso. Eu sei que tem muitas operadoras surgindo nesse formato. Né? E, de fato, se você souber trabalhar o oferecimento disso, e aí eu acho difícil você abrir mão do corretor, porque o corretor ele é um veículo necessário, né? Acaba sendo difícil você conseguir se jogar, se propagar no mercado sem ter alguém te encaminhando junto, né? Te divulgando. É um mercado dinâmico, né? A corretagem de seguro, de plano de saúde é bem dinâmico. Eu vejo assim que é mais difícil um pouquinho, mas eu sou super a favor dessa era digital, né, para operadoras, super a favor de telemedicina, né, tudo aquilo que a gente torne melhor, né, canalize melhor as forças, reduza gastos, possa desenvolver um gasto assim mais focado na saúde, né, e não tanto em questões assim burocráticas, questões administrativas, que você consiga ter uma boa gestão. Né? Tudo é questão de ter uma boa gestão e ter visão mesmo. Eu vejo como promissor, sim. E acho que a pandemia foi um empurrão para isso. Ela favoreceu muito a criação desses novos modelos aí de negócio. Tem crescido muito. Muito, Legal. muito. A gente tem que batalhar depois por uma regulamentação melhor disso, né? Com Então, certeza. como inteligência artificial, por exemplo, que é a bola da vez aí. Depois da telemedicina, a gente fala já em regulamentação mesmo de inteligência artificial, porque a gente fica muito vulnerável. E aí tem as questões da Lei Geral de Proteção de Dados também na área da saúde, que é assunto para uma live só disso que a gente pode Só marcar disso. que a gente pode marcar depois. Eu sei que você também atua nessa área aí no seu escritório, dando consultoria para a implantação de LGPD nas operadoras, nas administradoras. Também é um tema bastante interessante e que preocupa. A gente tem, eu atuo nesse mercado da saúde há muito tempo, até antes da regulamentação, antes da lei 9656 de 98. É isso, né? 9656? Isso, de 98. 9656. Eu já 9656. estou mais velhinho. Você não tinha nem nascido, Até parece. eu já estava atuando. Eu peguei E aí, essa assim, fase, eu estava iniciando na área de saúde quando estava surgindo 9656. legal. Então, E aí, assim, a gente percebe que assim, a gente tinha lá no início os planos individuais, aí começou a ter um pouco de plano empresarial, aí migrou, todo mundo virou coletivo, então era coletivo da esquina, coletivo do padeiro, coletivo dos amigos do condomínio, coletivo exatamente. dos amigos do futebol, aí veio a Simpatizantes da rua regulamentação, tal, né? isso, aí veio a regulamentação, aí os sindicatos e as entidades de classe ficaram fortalecidas nessa negociação, passou a ser até uma fonte de renda para coletivizar, então tinha uma remuneração para essas entidades, as entidades ficaram fortes. E aí, me parece, eu ouço dizer que este movimento do plano coletivo, ele caminha de volta para o empresarial e já está se falando em individual de novo, com uma batalha para tirar a regulamentação com relação ao reajuste do individual. O individual é reajustado pelo índice da ANS e os coletivos e os empresariais têm uma liberdade maior. Você conhece esse movimento ou eu que tenho ouvido falar demais? Assim, a Não, gente tem tido existe. essa migração, os planos vão migrando. Faz sentido esse movimento do mercado de ter um plano individual, mas sem a regulamentação com relação ao reajuste? Existem esses movimentos? Olha, de vez em quando a gente vê esse tipo de movimento, né? A gente vê até projeto de lei, a gente vê alguma iniciativa, mas eu vejo pouco provável, né, conseguir ter uma flexibilização com relação a reajuste, né, de plano individual.
Então, é pouco provável. Eu vejo, assim, que os planos individuais, eles têm realmente voltado a crescer um pouco no mercado. Até com a pandemia, muitas pessoas foram demitidas, inclusive, a gente teve muita demissão em massa e tudo, e a gente vê operadoras, principalmente as menores, olhando isso como uma oportunidade para voltar a vender plano individual e pessoas migrando para o plano individual, porque o grande medo delas na pandemia foi depender do SUS e o SUS não dá conta. Né? Então, ela é preferível ter um plano mais simplesinho, mais em conta, pequenininho, do que ficar à mercê do SUS. Embora o SUS tenha dado conta do recado. Mas, com relação à flexibilização de reajuste, eu vejo pouco provável, né? Fica muito vulnerável, muito aberto. Então, E a gente... Sim, né, desculpa, te cortei, perdão. Não. Eu vejo pouco provável, não vejo muito futuro isso. Não vejo isso como algo que possa acontecer, não. Talvez mudar o critério, de vez em quando tem algumas discussões assim, né? Principalmente nos coletivos, né? Que as pessoas reclamam muito. A gente tem judicialização para reajuste de plano coletivo, porque não tem esse controle, né? Você não tem uma limitação por parte da agência. Recentemente teve até o STJ se manifestou, teve um julgamento recente sobre isso. Né? E ele acabou equiparando aí o entendimento dele do plano individual bem parecido para o plano coletivo. Então tem que ter critério razoável, né? Tem alguns requisitos ali para seguir, para tentar segurar um pouco isso. Porque a gente via reajuste aí de 100%, né? E a gente sabe que são dois reajustes. É o reajuste que a gente depois pode trabalhar um pouquinho mais essa questão. Mas a gente tem aí dois reajustes, então tem hora que fica pesado para o consumidor, né? Legal. Pode falar dos reajustes, já entrou nisso, vamos lá. Quais são Já os vamos tipos entrar. de... Pode falar. Então, a gente tem reajuste por faixa etária, né? E antes a gente tinha uma regra que você ia até 70 ou mais anos de idade. Então, você tinha uma quantidade menor de faixas, mas você tinha isso prolongado por mais tempo. Aí, isso por idade, e para todos os planos, tanto coletivo quanto individual. Aí surgiu o Estatuto do Idoso, né? Em final de 2003, se eu não me engano. Acho que é final de isso. 2003. E a agência precisou adequar a legislação dela. E aí saiu uma norma RN 63, que ela transformou as 10 faixas. E aí o último reajuste por idade termina hoje com 59 anos. Só que você tem alguns limites ali na norma, né? Que a soma ali tem que ter um equilíbrio, para coibir abusos. Só que o que as pessoas discutem ainda é que vai chegando no final da faixa etária e vai ficando pesado. E, de fato, as operadoras elas vão jogando o reajuste maior para o final. Então, isso é uma discussão muito grande. Então, você tem o reajuste por idade e você tem o reajuste anual, que é aquele regulado pelo mercado, pelo aumento de custo, né, pelo acompanhamento da sinistralidade do plano, que é uma outra questão. Aí os atuários, não sei se Nazareno ainda está aí, ele acompanha isso de perto, mas você vai acompanhando a desenvoltura do plano, se aquilo que você tem de receita dá conta do que você tem de despesa. E aí os atuários, eles estabelecem um equilíbrio ali, um ponto de equilíbrio de uma sinistralidade ideal. E aí o reajuste ele é baseado de plano coletivo. Ele é baseado nessa sinistralidade, no aumento do custo, no que a gente evoluiu da medicina, de tecnologia, isso para os planos coletivos. Enquanto o plano individual familiar, ele é aquele índice que é liberado pela ANS anualmente. Então, a ANS fala assim, olha, reajuste para plano individual vai ser no máximo 8%. Aí, não é que é automaticamente aplicável. As operadoras têm que pedir autorização para a agência, aí elas têm que esperar a agência autorizar, para daí elas irem aplicando ao longo do ano, né? E à medida que os contratos vão fazendo aniversário, o reajuste do plano individual. Legal. Então, e aí tinha uma discussão muito grande no STJ, né? Existe uma judicialização grande com relação ao reajuste por faixa etária. E aí, recentemente, até o STJ se manifestou. Ele já tem um entendimento para plano individual e ele estendeu isso para o plano coletivo também. Que você tem que respeitar os critérios lá da RN 63, a variação entre faixas. Você tem que ter critério razoável, tem que ter uma razoabilidade. Não adianta você apresentar 100%, como é que você vai justificar que você precisa de 100%? Né? Então, não pode chutar um número tão alto assim. Então, então, é um assunto bem tenso, reajuste de planos de saúde. É verdade. Quando teve a mudança da faixa etária, que aí, com o Estatuto do Idoso, como você bem colocou, limitou a 59. Passou de 59, eu não tenho mais reajuste. Antes as faixas iam
ao longo do tempo com reajustes menores. Eu sempre tive essa dúvida. Essa trava aos 59, ela não acaba sendo pior na medida em que quando você chega na última faixa, o reajuste é muito alto e ele era diluído ao longo do tempo? Ou não? Ou essa trava realmente ela beneficiou o consumidor? Você tem uma visão diferente da minha de que isso acabou, de certa forma, ao invés de ajudar, criando um descompasso ao chegar aos 59 anos, que aí o plano dá aquela crescida, apesar dos limites, como você bem explicou, mas será que se tivesse isso ao longo do tempo não seria melhor para o consumidor? É uma dúvida, eu não estou afirmando isso, eu estou te perguntando realmente. Sim, eu entendo que faz sentido, Constantino, porque embora antes você estendia mais na idade, mas você tinha uma variação menor, você tinha 7 faixas, né? Hoje você tem 10 faixas, só que você tem que calibrar aquilo, porque o último seu vai ser com 59 anos ou mais, né? A partir dos 59 anos, porque não poderia ter acima de 60. Mas a gente tem esse entendimento, sim. A gente vê muitos casos que acabam onerando mais cedo, né, o consumidor, do que se você pudesse jogar isso mais um pouco adiante ali. O grande problema é que o Estatuto do Idoso acabou vedando isso, né? Porque ele fala que não pode haver reajuste por idade quando você atinge aí quando você se torna idoso, atinge a melhor idade, né? E aí isso acontece quando você completa 60 anos. Legal. Eu Mas não sei. sim, daria Pode falar. para rever essa questão, sim, do formato anterior. Muitas vezes ele era o mais adequado. Legal. Gente, eu não sei porque vocês estão me vendo com esse brilho todo e branco desse jeito, eu não sei o que aconteceu aqui, eu não sou Sim, muito. alguma coisa na luz. Eu não sei o que eu fiz. Tá, Ah, tá já sei. quebrando, agora voltou. Eu mexi Tá aqui na escorando a minha. luz, né? Eu mexi na minha iluminação. Legal. Melhorou agora. Ju, obrigado. Ju, o que o consumidor pode fazer quando ele se vê diante dos reajustes abusivos, ou pelo menos que ele imagina que sejam abusivos? Qual a providência, assim, tipo receita de bolo? O que fazer? Então, fazer uma denúncia na INS, ele até pode, mas se a operadora estiver cumprindo ali os requisitos do contrato, do que está previsto no contrato, o contrato tem uma regra clara, coerente, está respeitando a RN 63, se ele ainda assim entender que está alto, e a gente tem uma tendência hoje de um percentual considerado alto, não tem uma regra clara hoje, né? Então, para mim pode ser 30, para você pode ser 20, já pode ser alto, né? Existe a possibilidade dele discutir isso judicialmente. Mas quando ele chega lá no STJ, ele já vai aplicar esse entendimento de que você respeitou os critérios da RN 63, né? A operadora consegue comprovar, atuar de forma atuarial, que ela precisou daquele reajuste, tem respaldo no contrato para ela estar aplicando aquilo. Ele acaba não tendo, né, muita busca. Você tinha uma judicialização mais ampla antes. Então, isso ficava mais aberto. Então, 20%, 60%, você tinha uma judicialização grande. Hoje você vê que o judiciário ele já dá uma segurada quando ele analisa isso. Até porque as operadoras, elas também batalham bastante o olhar delas, né? A posição delas. Elas trabalham isso muito bem no judiciário. Então, quando você chega no STJ, por exemplo, eles já estão assim mais unânimes ali nesse olhar, né? Então, não é tão fácil hoje você judicializar essa questão de reajuste. Legal. Agora, tem casos que são gritantes. Eu já vi casos, por exemplo, que cliente que estava com 100% de aumento. E aí ele judicializou. E o judiciário entendeu que 100% não é necessariamente abusivo. Ou seja, dobrou o valor dele. E o entendimento é que não era, porque estava respeitando a RN 63, porque tinha critério atuarial ali para chegar nesse número. Então, acaba sendo uma roleta russa. É verdade. Né? Legal. A Irene, inclusive, comentou aí que ela acha um absurdo ela ter que pagar 11 mil reais de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária. Realmente, os valores são altos nesse momento. Eu acho que é interessante quando a gente fala, né, de mercado de saúde suplementar, parece que as operadoras são as vilãs da história, né? Tem-se uma ideia de que a operadora é vilã da história. Eu acho que a operadora de plano de saúde não é um mau negócio. Então, a gente não teria tantos exemplos de colocarem bilhões para se adquirir. Está aí ainda? Tô sim. Você tá Se me vendo? colocarem bilhões para adquirir as operadoras, um mercado cada vez mais concentrado, eu acho que a operadora é um bom negócio.
É. mas também a gente tem o lado do consumidor, né? Que às vezes compra, sei lá, compra um Fusca e quer andar de Mercedes, né? Isso, Então, exatamente. é um mercado muito, vou usar até uma palavra não elegante, mas é um mercado muito prostituído, né? Ele se prostituiu demais ao longo do tempo e aí todo mundo quer levar vantagem. Aí vai para o judiciário, eu já ouvi defendendo a administradora e operadora, tenta, olha, mas não tem direito, não está no contrato, não pagou por isso. Doutor, não sou eu que vou decidir se eu vou para casa tranquilo, eu não vou impedir esse tratamento, ou essa cirurgia, ou esse benefício, e levar essa culpa comigo. Discute isso depois e dá a liminar. Então, o consumidor também está querendo aquilo que ele não pagou. E, ao mesmo tempo, as operadoras não entregam aquilo que elas vendem. Então, é um mercado todo bagunçado, né? É bem É, complexo isso, né? é. Você está coberto de razão. A gente tem os dois lados aí. A gente tem boas operadoras, né? Boas operadoras que entregam o que o cliente comprou. A gente tem que lembrar que é uma iniciativa privada, então não dá para a gente achar que ela tem que cobrir aquilo que o SUS não oferece. Eu sei que às vezes é frio falar dessa forma e a saúde ela é o bem maior e ela vem em primeiro lugar. Ela é Uhum. direito de todos e a gente não se discute isso, né? E as operadoras elas são rentáveis, são altamente rentáveis. Mas a gente tem que ter parcimônia, tem que ter bom senso. Então eu vejo assim exageros dos dois lados. Beneficiários que acabam querendo uma cobertura para algo que não tem mesmo cobertura e que também não tem uma evidência científica boa, ou seja, que vai trazer um bom resultado. Aí você judicializa, você onera a operadora, você gera jurisprudência, então você tem uma judicialização grande da saúde. E, por outro lado, você também tem boas e más operadoras. Tem operadoras com uma má gestão. E isso acaba trazendo prejuízo para elas e para o cliente, né? Para o beneficiário do plano de saúde. E aí os bons pagam pelos maus. A gente tem os dois formatos aí no mercado. Eu acho que hoje a gente tem que ter um olhar muito mais assim para a saúde do que para a doença. Então, evitar desperdício, né? Você usar os dados que estão aí, saber usar os dados para fazer uma boa gestão, né? A gente fala em dados, a abertura de dados. Vamos saber administrar isso, né? Vamos ter bom senso. E o consumidor também, ele pensar que ele está ali num grupo, ele não está sozinho. Né? Por mais que a gente saiba, eu quero resolver o meu problema, é minha vida, depois os outros se virem. A gente sabe que na hora que o calo aperta, a gente tende a pensar assim. Mas isso volta depois contra a gente também, porque a gente está numa coletividade, você tem mutualismo ali dentro do. Né? Então é difícil, é a balança que ela nunca está assim, né? Ela É, tende sempre a. e é uma questão conceitual e de entendimento, né? Aí entra aquela história que você falou dos corretores, né? Você empurra um plano coletivo, não explica o que é um plano coletivo, a pessoa não entende aquilo, que ela, na verdade, está entrando num grupo. Ela está se Isso, abraçando a várias pessoas e torcendo para que essas pessoas não gastem mais do que pagam, que é a tal da sinistralidade. Só que isso não é exatamente. explicado, né? Então aí o cara falou, mas eu não usei o plano de saúde nenhuma vez e veio 40% de reajuste. Você não usou, mas o seu coleguinha do lado teve uma doença grave, teve que usar uma prótese, uma órtese, prótese, essas coisas que são tão caras. Então, falta também aí outra, na minha visão, outro problema do mercado. A venda não é bem feita, não é esclarecido exatamente aquilo que está comprando. E aí Nunca. gera esse problema todo. Então, a gente já tem problema das operadoras que não entregam, problema do consumidor que quer mais do que ele comprou e problema de quem vendeu que não explica. Então, realmente, o mercado é complexo. É muito complexo. E aí a gente tem também uma outra questão que é fraude. A gente tem fraude muito grande na área de saúde suplementar. Né? Então a gente tem aí a questão do reembolso, que a gente vê que está cada vez maior. É o reembolso daquilo que eu não recebi, né? Que é um nicho de mercado que está virando isso e as operadoras estão sofrendo. Eu sei de operadoras grandes que elas têm um gasto absurdo. Então, você está burlando ali o sistema. E isso vai voltar. Né? Vai voltar com menos serviço, com maior reajuste, vai voltar com aumento da mensalidade, tem tudo isso. Né? E é o que você falou, a venda ela é mal trabalhada muitas vezes. Às vezes você tem a declaração de saúde, que é um instrumento que é essencial ali na compra de um plano. Né? Você tem que declarar ali de verdade o que você possui, porque se você mentir, você fala que não tem nada, aí você compra o plano, um mês depois você entra com um procedimento ali de uma doença que é óbvio que você sabia que tinha. Né? E aí você sofre o risco de perder o plano de saúde. E aí a gente vê que existem corretores que eles já preenchem a declaração de saúde para o beneficiário só assina,
né? E às vezes abre até CNPJ, tem casos até de pessoas que eu conheço que foi aberto CNPJ. Ela entrou num plano coletivo, disfarçado de individual, e ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. E aí aquele plano ele vai vir um reajuste que for, ele está dentro de um grupo. Aí ela fala, mas peraí, a INSS autorizou 8%, por que para mim veio 30%? E aí isso gera uma bola de neve, né? É verdade. Eu costumo dizer Ju, que a gente só tem uma solução para esse mercado, que é um pacto de todos os atores. Eu falo isso há muito tempo. Seria que o consumidor querer receber aquilo que ele comprou, a operadora entregar aquilo que ela vendeu, a venda ser muito bem feita, a ANS regular de maneira mais efetiva aquilo que precisa e às vezes não botar a mão onde está funcionando bem, que às vezes atrapalha. Esse pacto de todos os atores, ele talvez melhorasse como um todo e no final a gente teria mais pessoas podendo utilizar plano de saúde, aí você tem um ganho futuro. Então, eu regulo melhor o mercado, eu faço um pacto, dou um passo para trás, e aí eu volto com valores mais razoáveis, mais adequados, eu diminuo a fraude, aí a operadora não precisa ter uma margem maior, e assim por diante. E aí eu vou ter muito mais gente dentro desse universo. Tenho lá 200 milhões de pessoas que poderiam estar dentro e não estão. Sim. Eu falo disso há muito tempo. É meio ilusão isso minha, né? Isso nunca vai acontecer, né? Eu acho que teria que ser assim, uma coisa bem de base mesmo, né? Você voltar desde a educação ali, educação de como usar, o bom senso, a parcimônia. Se pelo menos diminuísse bastante, já ajudaria muito, né? Você vê, eu estava conversando esses dias com uma operadora grande, ela tem um departamento de combate à fraude. Ela falou que só de economia, de combate à fraude por ano, ela economiza mais de 4 milhões de reais. Então, você imagina 4 milhões de reais de reembolso indevido, de inúmeras questões. Aí você pensa bem, 4 milhões de reais injetados dentro da própria operadora para ela fazer programas de prevenção à saúde, ou seja, ela ensinar e promover ações para as pessoas se cuidarem, para que elas adoeçam menos. Automaticamente ela reduz ainda mais o gasto dela, porque a doença custa cara, a saúde não custa tão cara, a doença custa mais caro, né? Então, você vê, isso é um exemplo, isso é um caso, um exemplo. Né? Hoje a gente tem um desperdício de saúde muito grande, então eu ainda não tenho um sistema unificado aí de tudo. Né? Eu falo que o meu sonho é o dia que SUS e saúde suplementar estiverem integrados em questões de dados, e aí muitos países já têm isso. Então você passou num médico tal, aquilo está num sistema. Se você depois for em outro, seja no sistema público ou no privado, você consegue acompanhar ali todo o teu tratamento, o que foi feito, o que não foi. Todo mundo da cadeia vai estar centralizada, a cadeia, né, de atendimento vai estar ali tudo centralizado. Então você evita desperdício, você deixa de refazer milhões de exames. A gente às vezes esquece que já fez exame 3 meses atrás, faz tudo de novo. Então é desperdício, né? Muito desperdício que a gente tem. Má gestão. É verdade, são vários fatores. Me fala uma coisa, tem surgido uma onda da tal da cirurgia fora da rede credenciada. Me fala um pouco disso. É direito do usuário? Quando é que ele pode? Fala um pouco disso. Então, quando você adquire um plano, você tem que usar a rede credenciada dele, certo? E ele tem que ter rede suficiente para atender tudo aquilo que está no rol da ANS, que é o rol mínimo de procedimentos. Então, ele tem o plano, ele tem a área geográfica de abrangência, né? Então, é dentro ali daquelas cidades, daquela região que ele atende, e dentro daquela região, sem ter aquela obrigação de ter um hospital da especialidade X em cada cidade, não é isso. Dentro daquele campo todo, ele tem que ter a suficiência da rede dele para atender todo mundo. E aí você tem uma norma que fala, inclusive, de prazos de atendimento. Né? Então, por exemplo, determinadas consultas, 7 dias, outros exames aí, 21 dias úteis. A operadora tem esse prazo para atender. E não é para ela autorizar, é para ela fazer. Então, entre o dia que ele pediu e que ele recebeu, tem que cumprir aquele prazo. Tá. Nessa norma, tem alguns casos ali que quando você está com o serviço indisponível, né, ou o serviço inexistente, ele poderia sair daquela área de abrangência geográfica e ir ali para a região próxima em um outro serviço. Nesses casos, ele consegue, tá? Teoricamente, eu não posso cair de paraquedas no Einstein,
porque eu não quero usar o meu hospital aqui de São José dos Campos, que eu cansei, eu não gosto dele, acho que a cadeira dele é feia, é rosa, eu quero o Einstein. E aí eu vou lá e caio de paraquedas no Einstein. Por outro lado, a gente já tem algumas decisões judiciais que a operadora, ela acaba sendo custeada a reembolsar quando você usa fora da rede. Só que aí ela não reembolsaria integral, ela reembolsaria o custo que ela pagaria na rede dela. Porque daí não faz sentido negar tudo. Você não pagaria isso dentro da sua área geográfica? Então, qual é o problema de você me pagar porque eu usei fora? Só que isso não pode ser regra também, porque daí você já está falando de um seguro. Né? Então, quando você está num plano de saúde, e aí você tem livre escolha dentro da tua rede ali, dentro da tua região. Não dá para você ter uma livre escolha ampla, né? Mas, assim, se judicializar, se consegue, sim. Inclusive, recentemente teve uma decisão nesse sentido. E eu já vi também decisões da pessoa conseguir o reembolso integral. E por acaso era no Einstein. Caracas. É, Então. Aí desequilibra e aí a sinistralidade vai lá em cima, aí o reajuste de quem, bem como a alto. Irene está dizendo aqui, o reajuste de quem usa de forma honesta, ele estoura. É Ele isso aí. estoura. Um outro ponto que hoje já menos, mas que ao longo do tempo gerou muita discussão, é a questão do tal do home care. Home Uhum. care não consta nos contratos, mas o judiciário insiste em dar as liminares, mandando atender em casa. Por que é uma coisa também que eu não entendo? E aí eu vou falar como leigo, não como advogado. Se no contrato está dizendo que não tem direito ao home care, se eu assinei o contrato, se eu sou uma pessoa capaz, adulta, e li, em tese, o que eu comprei. Aí o juiz vem e fala, não, você é obrigada a dar o atendimento em casa. Me explica um pouco assim, por que que isso acontece, se isso ainda acontece, qual que é a sua visão com relação a essas questões do home care, que também é uma demanda sempre questionada quando a gente fala de plano de saúde, ou se isso já está mais tranquilo? Não, não está tranquilo, não. O home care ele está bem concedido pelo judiciário. É bem trabalhada essa questão do home care. Se concede bastante home care, né? E aí, quando fala em home care, qual que é o argumento ali do beneficiário? Você não está apto para ter uma alta total, né? Sem depender de serviço nenhum. Então, você está apto ali para uma alta parcial, mas uma alta que pode ocorrer num ambiente, um acompanhamento, um tratamento no ambiente residencial, o ambiente da sua casa. Qual que é o argumento? Primeiro, você vai sair do hospital, vai diminuir o custo da operadora. Então, hoje, ela bancar um home care, na maioria das vezes, sai um pouco mais em conta, dependendo do que ela manter alguém internado. Diminui o risco de infecção e tudo bem, isso aí tá ok. Favorece o paciente porque ele está ali no seio familiar dele, ele está junto ali com o familiar e tudo, então é muito melhor você ser tratado em casa do que você ficar no hospital. Então, assim, tem que vir muito bem justificado um relatório médico que é uma alta, mas não uma alta definitiva, é uma alta recomendando que o paciente seja migrado para home care. E aí se pede que o médico que faça isso, ele vai especificar tudo que é necessário. E aí que mora o perigo, porque, como diz aquela música aí que mora o perigo. Porque dependendo do juiz que for apreciar isso, tem casos que a gente vê até concessão de liminar para dar o cuidador junto. E aí a gente vê ao extremo aquela família que ela não quer cuidar daquele doente, porque realmente é cansativo, porque as pessoas têm o dia a dia delas, porque eu não fui treinada para isso, eu trabalho, não tem como, e é caro ter um cuidador. Então eu acabo embutindo ali no relatório médico que ele precisa de um cuidador. Se o juiz for esperto, geralmente ele não vai dar o cuidador, ele vai falar, não, o cuidador é uma responsabilidade tua. Agora, o atendimento em casa, a maior parte deles, ele concede isso. Né? E aí tem de tudo, tem casos que se pede insumo, tem casos, mas colocar que não há cobertura para home care, embora o home care não esteja claro ali no rol da ANS, não se sustenta isso numa ação. Você até pode colocar isso no contrato, mas na prática acaba concedendo, porque daí quebra o argumento da operadora, de que é caro. Sai mais em conta, na maioria das vezes, manter ele no home care do que no hospital, entendeu? Essa questão das liminares, eu, numa oportunidade na Fiesp, estava conversando com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, num evento que a gente estava participando lá, e ele estava me dizendo o seguinte, que o Estado de São Paulo tem alguns galpões que eles são obrigados a estocar fraldas de determinadas É mesmo? marcas
de determinadas marcas, porque as liminares vêm cair na saúde pública, Com as marca. liminares vêm determinando que se forneça a fralda marca tal, e com multas altíssimas. Então, pela questão toda do engessamento, da licitação, tal, que o Estado já mantinha, eu não vou me lembrar o número exato, se eram 2 ou 3 galpões, que ele já estocava fralda para ter agilidade para cumprir a liminar, para não ter multa para o Estado. E um questionamento era assim, por que, que o médico exige a fralda da marca tal? Aí você ouve a defesa do consumidor e fala, mas é porque o doente já está numa situação de vulnerabilidade e aquela fralda específica não gera escoliose, que fala, não sei se é exatamente isso, ela não gera uma alergia, então qualquer fralda vai Aquela piorar a ferida, né? situação Esqueci o dele. nome daquela ferida. É, É é, igual a criança exigir Pampers, porque é melhor, né? é complexo demais, né? Aí você imagina, pô, mas ele está dando a fralda tal. Mas será que se o relatório médico está dizendo que a fralda X vai fazer mal ou não vai tratar da maneira adequada, vai gerar um desconforto maior, não teria que dar? Aí volta na questão de que é um mercado muito complexo, né, de se Super atuar e de se complexo. defender. Essa questão, isso faz muito tempo, já faz acho que mais de 10 anos, e É eu sempre mesmo. me lembro disso, dessa questão do galpão das fraldas. Isso é bem interessante. Muito interessante. Você vê que esses dias também estava conversando com uma operadora e ela tem atendimento na Bahia. E ela falou assim que ela tem uma judicialização absurda e as pessoas querem ir para um spa de emagrecimento que tem na Bahia. Quase um Eu também resort. quero. E tem um juiz que está dando liminar para esse spa. E aí ele está justificando ali que é tratamento de obesidade mórbida. E assim, tá uma fábrica de liminar ali para aquele spa de emagrecimento. Né? Eu falei para eles, Complexo. compra o spa, mais fácil vocês comprarem o spa e fechar. Porque Sai mais barato, né? sai mais barato. Tá. Falando um pouco ainda dessa questão de liminar, a gente tem tratamento experimental, medicamento importado, sem registro na Anvisa, sem comprovação científica e por aí vai. Nesse caso, é fácil conseguir eliminar se eu precisar e se eu tiver um relatório médico? Ou a gente tem ainda travas no judiciário? Como é que está essa questão também dessas liminares de se obter tratamento experimental e assim por diante nesse campo? Então, tratamento experimental, até o uso do medicamento que a gente fala off-label, que é o medicamento que você usa fora do que ele está indicado na bula. Né? Falando do medicamento, ele tem que ter registro na Anvisa, é muito difícil você conseguir sem ter o registro. Agora, tem que ter sempre um relatório médico justificando o porquê daquele tratamento, né? Talvez justificando que ele tentou antes pelo método X e não deu certo, que esse é o mais indicado. Tem que ter uma quantidade de evidência científica forte para justificar aquele uso. Não dá para ser tão experimental, até porque a própria lei exclui procedimentos experimentais da cobertura obrigatória. Mas aí quando a gente vai para o judiciário, você tem algo que é experimental, mas já está bem avançado no requisito de medicina baseada em evidência, que a gente fala, ou seja, tem forte indício, é consubstanciado cientificamente que atende tudo, também existe uma judicialização muito grande com relação a isso. A gente vê uma obtenção de liminares, né, bem grande, sim. Nossa, o tempo passa rápido, já falamos Passa! 50 minutos. Nossa. Vamos falar um pouco de judicialização no geral. Fala aí de Vamos. judicialização. E depois Judicialização. eu quero ainda falar de telemedicina. Tá bom. Judicialização da saúde é praticamente a que mais cresce, né? Cada vez mais. Na pandemia, a gente ainda vai ter um espelho maior sobre isso completo, mas houve um crescimento muito grande. Teve até briga por leitos, né? Na época do auge aí do Covid. Os juízes tinham que consultar, foi criado um sistema até para eles. O CNJ divulgou isso para antes deles darem liminar, eles consultarem se realmente tinha vaga, se tinha leito disponível. Questão de... A judicialização da saúde, ela cresce demais, né? E incluída aí a responsabilidade médica, claro, né? Que a gente vê que também cresce muito, muito, muito. Mas principalmente coberturas não previstas, carência, né? Atendimento fora da área geográfica, reembolso. E assim, a gente tem hoje mecanismos que poderiam combater um pouco melhor, que é a especialização das varas. Existem varas especializadas em saúde, mas são poucas. Mas a gente poderia ter mais câmaras, poderiam ter mais ambientes onde tivesse especialistas em saúde
para poder dar respaldo para o juiz decidir. Né? A gente tem o banco lá de pareceres do Natijus, que ainda assim é pouco divulgado. Então, você vê que grande parte das decisões judiciais elas não se baseiam no Natijus, né? Pouco conhecido ainda. Você não tem uma uniformidade de informação no país sobre questões envolvendo saúde. E aí você tem ali a caneta do médico, que acaba sendo o divisor de águas na hora de uma liminar. Para o juiz é muito difícil ele negar se está vindo fundamentado aquilo, quem é ele para negar, né? Depois você pode até ter uma perícia disso mais para frente, mas o efeito prático, que é a concessão, a pessoa já conseguiu. Né? E aí depois você vê que ela nem tinha razão, ok? Tem casos até que a pessoa falece, porque não era o melhor para ela. Mas ela foi lá e fez por via liminar. Então eu vejo que é um ralo grande isso. E a informação, até as comissões, a gente trabalha muito isso nas comissões da OAB, como promover cursos, promover debates, promover webinars, cartilhas, materiais, a boa informação, né? A aproximação com o judiciário é importante, né? A gente tem poucos especialistas hoje em saúde, tanto colegas nossos advogados, quanto poder judiciário, né? Então eles ficam mesmo inseguros ali. É difícil o juiz que peita, né? Um parecer médico ali, é bem difícil. E tem várias iniciativas do CNJ, do TJ de São Paulo, tem várias iniciativas tentando dar luz para essa questão da judicialização, mas assim, parece que as coisas não caminham, né? Que as coisas não andam nesse sentido, né? Por mais que se esforcem com as câmaras, com as varas especializadas, com a questão, até num determinado momento teve um projeto experimental no TJ de São Paulo, que era o doutor João Galhardo, que era o juiz que estava cuidando disso no tribunal, e era uma questão de tentar botar perito lá, até fazer um custeio das entidades de proteção do consumidor, porque o tribunal não tinha verba, e das operadoras para ter uma paridade, para não parecer que estava puxando para um lado ou para o outro, disponibilizar peritos para ficarem à disposição do juiz, para, no momento da liminar, ele consultar rapidamente e tal. Mas me parece que isso também não andou, né? Por mais que seja um gargalo e um ralo, às vezes me parece que não há interesse, né, de solucionar a questão da judicialização. Sim, a gente vê que é um ralo, né? É uma luta árdua ali, porque cresce, é descontrolado, e assim, não é que a gente é contra a judicialização, mas aquele ativismo, né, na judicialização. Porque você gera desperdício, você gera jurisprudência ruim. Então, aventura jurídica. Nunca é bom promover uma aventura jurídica. Ter parcimônia também na hora de judicializar. Cirurgias estéticas também é outro problema que as operadoras passam. Então, você faz a bariátrica e você tem a cobertura da reparadora pós-bariátrica ali do avental, dermolipectomia. Então, a gente sabe que tem a judicialização da plástica inteira do corpo, depois que a pessoa perdeu 30, 40, 50 quilos. Né? E tem casos e casos. Então, tem casos que você vê que é muito mais estético. Tem casos ali que está causando uma disfunção, que você tem micose na pele, e aí já que a operadora vai fazer o avental, daria para ela tentar estender um pouquinho mais. E as operadoras também colocar isso na balança, porque às vezes por negativas de algo que nem é tão expressivo, essa negativa aí vira uma judicialização com dano moral, gera uma jurisprudência, né, contrária a ela, gera uma multa na ANS. Então eu já vi a operadora tomar multa de 60 mil por conta de procedimento de R$ 500 que ela negou. Então é tudo isso que a gente tem que ponderar, né? E às vezes também, não sei se hoje está melhor isso, as coisas estão mais sedimentadas na operadora, a gente passou por movimentos de negativas padrão, né? Vamos negar para equilibrar as contas. E aí o efeito rebote acaba existindo também, né? Porque você cria uma ideia de que a operadora nega e nega mesmo, às vezes sem motivo, demora, não dá o atendimento, e aí dá arma para o consumidor. E essa coisa da negativa por negar, um exemplo do que você falou de um procedimento de 500 que vem uma multa muito maior, ela, na verdade, desregula o mercado, né? Ela acaba não sendo benéfica para a operadora e cria uma insegurança total no consumidor, porque ele não sabe, ele paga o plano, mas ele não sabe se na hora de usar ele vai ter, né? Exatamente. É o que você falou, gera uma insegurança muito grande. Legal. Vamos falar de telemedicina, que eu sei que você é uma das defensoras apaixonadas, saiu nota técnica da sua comissão, e você está aí engajada
nessa questão da telemedicina, que, diga-se de passagem, não faz nenhum sentido proibir telemedicina, né? Às vezes a Não, não gente faz. parece que a gente está na idade da pedra, né? Já está provado e Exatamente. comprovado que a telemedicina vem para ficar e que ela só tem qualidades. Fala aí um pouco disso, como é que está a questão da telemedicina, e aí a gente tenta ficar por esse assunto. Tinha tantos outros, mas o tempo não vai permitir. Outro Tem dia que a gente fazer mais chegou. uma, né? Mais um encontro nosso. Com certeza. Vamos falar de telemedicina. Telemedicina. Bom, eu sou suspeita. É engraçado, antes de eu conhecer muito esse assunto a profundo, eu tinha um pouco de um pé atrás em algumas questões, sabe? Quando a gente vai conhecer profundamente, aí eu tive a oportunidade de desenvolver muitos eventos, estudos disso via comissão, né, de saúde. A gente viu o quanto pode promover, e a gente viu isso na prática na pandemia agora. A pandemia, ela foi percussora da teleconsulta, né, da telemedicina. Então, hoje a gente teve aí, por conta do próprio Covid, uma portaria que permitiu a teleconsulta. Né? Hoje, acabando a pandemia, como houve aí a publicação do Queiroga, tirando o estado de emergência de importância, né, internacional, a saúde, a gente aí cairia por terra a questão da possibilidade da gente continuar fazendo telemedicina. Só que a telemedicina, muito antes da pandemia, ela já estava avançadíssima. Né? Embora a gente saiba que os conselhos eles não são favoráveis, né, à telemedicina, porque eles defendem que é impossível diagnosticar à distância, mas aí você tem que ver o seguinte: o médico tem autonomia de decidir se ele tem capacidade de diagnosticar à distância. Né? Ele tem autonomia de decidir se desde a primeira consulta ele quer fazer à distância. Algumas especialidades não vão conseguir atender à distância, outras vão. Então, por exemplo, psiquiatria. Foi maravilhoso, a gente viu, e aumentou a demanda pra caramba, porque as pessoas ficaram maluquíssimas aí com essa pandemia. Uhum. Então, hoje, a gente saindo do estado aí de pandemia, teoricamente, a gente não teria permissão. Ainda bem que o Ministério da Saúde reeditou a portaria e, claro, né, que isso ia acontecer. E a gente tem projetos de lei no Congresso hoje, um projeto importante da deputada Adriana Ventura, e aí a gente desenvolveu um trabalho via OAB de São Paulo, defendendo o uso da telemedicina, né, observando aí a legislação, principalmente a LGPD, porque eu vejo que a gente hoje não tem que mais discutir se telemedicina é bom ou é ruim. A gente tem que discutir como podemos fazer uma telemedicina segura. Quais são as ferramentas, tem que exigir o quê, tem que ter alguma capacitação, mas sempre dando autonomia para o médico. Porque a responsabilidade do médico já está desenhada na legislação. Uhum. A telemedicina, ela é ato médico, mas ela é realizada à distância. É ato médico, né? E ele vai decidir se ele está habilitado, capacitado ou não. E o paciente também vai decidir. Daria para fazer uma live só sobre telemedicina. Vamos fazer então, depois. Vamos fazer, porque é sensacional. E aí a gente fez um posicionamento da OAB defendendo a questão da territorialidade, porque você vai atender em todo o território nacional, e aí, teoricamente, o médico teria que se inscrever em cada conselho do território todo. Então, você imagina. Não faz nenhum sentido. Não faz o menor sentido. Ele pode atender fora do país. Então, a gente se posicionou que o ideal numa lei seria não ter isso, e também dar a liberdade dele optar da primeira consulta, fazer remoto ou presencial, deixar para o médico essa decisão. Né? Então, foi um posicionamento e defendendo o uso, a ferramenta da telemedicina, a teleconsulta, direta entre médico e paciente. Hoje, se a gente fosse voltar para a legislação de 2012, eu não posso ter consulta à distância entre médico e paciente. Eu teria que ter médico nas duas pontas. E a gente viu pela telemedicina que isso é possível, a gente fazer à distância. Né? A gente leva a saúde em regiões que não tem, né? A gente leva especialistas para médicos que não são especialistas conseguirem atender na região deles. A gente viu casos aí, lá para cima, Amazonas e tudo, de médicos que estavam lá na linha de frente, com aparelhos sofisticados de UTI, com pessoas internadas com Covid, e o médico na ponta, via telemedicina, orientando ele como que ele manusearia aquele equipamento. Porque o médico ali daquela região, ele não ia saber usar. Um respirador super moderno. Então, telemedicina não é só atendimento entre médico e paciente, mas são várias outras modalidades, monitoramento. Né? A gente viu pessoas com Covid. Aqui em São José dos Campos, a prefeitura criou a lei de telemedicina. A gente tem aqui. E aí, no auge do Covid, eles criaram um ambiente aqui onde eles tinham médicos mais idosos. O ideal era não deixar esse médico ali na linha de frente. Então, eles faziam um setor de telemedicina
E aí eles faziam acompanhamento à distância das pessoas que estavam com Covid, mas que também não precisariam ir para o hospital. Então você monitorava a pessoa da casa dela e o médico também ficava protegido num ambiente ali de telemedicina. Então, o Marcelo Laveso está falando também da radiologia, dos laudos. É verdade. Né? Telemedicina é muito amplo. Então, eu vejo que veio para ficar, não tem volta. Já se investiram um absurdo nisso. Então, a gente sabe que quando tem investimento envolvido, a briga é bem maior. Né? E a gente está na esperança da lei sair, né? A CFM regulamentar isso definitivamente. E a gente defende que tem que ter uma lei geral, né, para telemedicina e deixar cada conselho com a parte deontológica. Então, cada um decide ali a sua especialidade. Mas a gente dá segurança e amplitude para a telemedicina. É verdade. E é interessante o seguinte, né? Eu acho que a maior avaliação de que a telemedicina precisa ficar, veio para ficar, é o quanto ela dá amplitude de atendimento num país com as dimensões continentais do Brasil. Então, eu consigo, um médico de São Paulo consegue atender, sei lá, uma pessoa que está lá numa aldeia indígena, que está lá no sertão, no fundo de algum lugar que não tem acesso. Então, assim, mas aí ele corre o risco de ter uma prescrição equivocada. Mas o quanto? Ok, vamos imaginar que seja verdade essa defesa do CFM, dos conselhos regionais. Mas o médico tem que conhecer o paciente, que era a regulamentação anterior. E assim, o que tem de benéfico, o que traz de melhoria e de amplitude, o quanto abre as portas da saúde para tanta gente que não teria acesso, o quanto o custo disso é barato, né? A gente tem hoje empresas especializadas em telemedicina com custos baratíssimos, porque ela tem lá uma central e ela consegue atender muita gente por um valor pequeno. E aí fica se discutindo essa questão da reserva de mercado, que essa é a grande verdade, né? A verdade é essa que está por trás. O que o Conselho Federal de Medicina quer é reserva de mercado. Mas reserva de mercado para quem? Porque se você pegar os novos médicos, eu conheço vários, todos eles são adeptos e utilizam a telemedicina. Aí a gente pega os senhores feudais dos conselhos federais, do Conselho Federal de Medicina, que não estão. Eu ouvi isso de um médico, ele falou: sabe por que não regulamenta? Porque o povo que vai lá decidir é o povo que não tem habilidade com os meios tecnológicos. Então o cara fica: se eu liberar, eu perco o paciente que vai no meu consultório. É um exemplo extremo, mas é um pouco disso, né? É um pouco disso, é o medo. É o medo. Não faz nenhum sentido a gente estar discutindo em 2022, com a tecnologia que a gente tem, com a inteligência artificial, com todo o controle que a gente tem de tecnologia, falar em proibir telemedicina. Então, eu realmente concordo com você, sou um defensor da telemedicina, já usei a telemedicina, não faz nenhum sentido. Você tem a prescrição à distância, tem tantas outras coisas. O Laveso, que é um querido, inclusive aceitou ser membro da Comissão do Cooperativismo de novo, é meu representante lá em São José do Rio Preto. Falou de radiologia, falou de laudo, de tantas outras coisas que a telemedicina pode atingir. E num país que tem uma saúde tão precária, uma dificuldade de acesso, portas fechadas, não faz nenhum sentido. Olha quanta coisa você acessa. Não faz nenhum sentido, né, Ju? Não faz, consta. E assim, a gente tem que falar agora em regulamentação segura, né? Assim como precisa da inteligência artificial. A gente está discutindo isso lá também na comissão, porque tá aí. É para ontem. Não tem mais volta, né? Legal, né? Mas tenho certeza que você vai conseguir. Conta com o meu apoio, conta com o apoio da Comissão de Cooperativos naquilo que for possível. Você está lá à frente da comissão de maneira brilhante. Logo, logo está aí também na OAB de São José dos Campos. Tem eleição aí de novo, né? Vai ter eleição de novo, dia 26 de maio. Pois quem não sabe, outra vez. Para quem não sabe, a Juliana é candidata a vice-presidente. Com certeza, a chapa que você está aliada vai ganhar e a gente vai ter excelência na vice-presidência da OAB de São José dos Campos também. Se Deus quiser, meu amigo. Eu que te agradeço por tudo. Conta comigo. Sempre falo que você é minha referência no cooperativismo. Aprendo muito com você. Conta comigo, com a comissão, para o que precisar. E a gente está junto aí, porque deve é. Estamos finalizando. Pena que você não vota aqui em São José. Vou transferir meu OAB. Transfere para cá. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Posso? Vamos, claro. Um livro. Um livro? O que vem à mente? Um livro. A Arte da Guerra. Boa. Uma frase. Uma frase? Poxa, me deu branco agora. Sem problema.
Um lugar no mundo. Um lugar no mundo? Ah, eu estava agora em Jericoacoara. Vou falar de Jericoacoara. Boa, lindo. Um sonho. Lindo, Ceará. Um sonho? Nossa. Ganhar a eleição. Pronto. Boa. Uma inspiração. Uma inspiração? Einstein. Boa. Um amor. Um amor, minha filha, Nicole. Lindo. Alguma saudade? Alguma saudade? Ah, de algumas pessoas que já foram, né? Mas eu sempre falo assim que o presente, ele é o melhor momento da vida da gente, né? Ele constrói o futuro. Legal. Ju, muito obrigado. Só um recado. Semana que vem a gente fala com o Alessandro Irata, que é secretário de Justiça de Ribeirão Preto. Obrigado de coração. Te admiro demais a sua capacidade, a sua competência, a sua facilidade em agregar pessoas. Eu vejo lá a sua comissão, não para de sair coordenador, é todo dia postando coordenador disso, coordenador daquilo. Aí eu fico falando, nossa, será que eu consigo botar meia dúzia de coordenador lá na comissão do cooperativismo, igual a Ju coloca lá, sei lá, tem 250 coordenadores, regional, no Brasil inteiro. Essa rede que você constrói, ela é inspiradora. Parabéns. E eu queria dedicar a live de hoje, eu sempre faço isso, hoje eu vou dedicar a live para um casal que eu adoro, Fernanda e João, que é minha filha, que casa na sexta-feira. Nossa, parabéns, que maravilhoso! E aí Nossa, eu queria dedicar a live a eles, que a gente já sabe que é um casal que deu certo, um exemplo para mim também, aprendo muito com eles, e aí queria dedicar. Oh, meu Deus! Eu sempre choro. Pensando num cara chorão, que sou eu. Eu queria dedicar a live a eles e que essa família cresça e que eles sejam muito felizes, prósperos, que tenham saúde, que dê tudo muito certo. Sexta-feira a gente está junto comemorando essa união. Nossa, parabéns. Deus abençoe a união deles, sua família toda. Obrigado, Ju. Beijo para todo mundo. Termina você, dá o seu boa noite e a gente finaliza. Obrigado, gente. Agradeço a todos que nos acompanham, que estão comigo aí 89 programas. Alguém falou ali, chora não, deixa para sexta, é verdade. Eu estou dizendo que eu não vou chorar na sexta, mas eu chorei só de falar, imagina na sexta. Imagina na sexta, vai derreter. Bom, obrigada novamente, eu te admiro muito, te considero um amigo querido, te acho brilhante como profissional, como ser humano, como presidente de comissão, como pai, como marido. Meus parabéns, que seus filhos, o casamento deles seja muito abençoado. Me senti honrada de estar hoje aqui, você dedicar a live, né, a esse momento aí incrível. E agradeço a todos que estiveram aqui conosco, né, nos ouvindo e compartilhando um pouquinho aí da nossa discussão aí nessa véspera de feriado. E estou sempre à disposição. Estou disponível para novas lives. Com certeza vou te chamar. Vamos falar muito ainda. Obrigado, querida. Obrigado a todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais. Fiquem bem, se cuidem e vamos embora. Bola para frente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.